Muito bem, meus irmãos, você que já está nos acompanhando, nós estamos aqui em mais uma Roda dos Esclarecedores, exatamente para tratar sobre a lição de número 13 da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós tivemos alguns contratempos aqui no início, mas já estamos todos prontos, reunidos aqui, para juntos tratarmos essa temática que é tão importante. Nós temos o hábito de fazer um encerramento de trimestre diferente, mas devido às circunstâncias que nós estamos enfrentando, fomos forçados a agir desta maneira. Então você que nos acompanha, nós pedimos que você compartilhe essas lives, você mande nos grupos e esteja presente com a gente interagindo. Nós temos aqui o presbítero Kemuel, que está atento às redes sociais para as indagações dos irmãos e podendo respondê-los também a partir daquilo que a gente vai tratar aqui. Nós temos algumas perguntas para os nossos esclarecedores aqui nesta manhã e juntos nós vamos chegar a um denominador comum sobre essa lição. Lembrando a você que nós estamos estudando revistas da CPAD, são as lições bíblicas da CPAD, e nós estamos estudando nesse trimestre raça humana, queda, ou origem, queda e redenção. Nós estudamos do capítulo da lição 1 até a lição de número 6 sobre a origem. Da lição número 7 até a lição número 11 nós estudamos sobre a queda, e agora nós estamos estudando as duas últimas lições, número 12 e número 13, que nós estudaremos hoje. Estaremos falando sobre a redenção. A lição trata o tema o novo homem em Jesus Cristo, e tem como texto áureo um texto lá de Efésios, que vai ser objeto da nossa tratativa aqui, que é exatamente o texto que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. A verdade prática nos instrui a falarmos sobre a salvação em Jesus Cristo, leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Olha só o que nós vamos tratar hoje. E eu já recomendo você que mantenha a sua Bíblia, a sua lição bíblica aberta, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 16, e eu quero fazer essa leitura com você, porque vai ser a base da nossa análise aqui nesta manhã. E já eu peço para os nossos colaboradores aqui fazerem suas apresentações, suas entradas iniciais, e a gente oficialmente dá entrada ao podcast e a essa roda de esclarecedores. Olhe só o que diz o texto de João, capítulo 3, versículo 1 em diante. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Versículo 8. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Versículo 11. Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15: para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Diante desse texto nós queremos orar, diante desse texto nós queremos abençoar a sua vida que vai estar conosco, e também todos aqueles da nossa comunidade que porventura estejam enfrentando alguma enfermidade. Nós nesta hora, como homens de Deus, eu vou até pedir, como bons assembleianos que somos, que nos coloquemos em pé e vamos nos dirigir em oração a Deus, abençoando este momento e também abençoando aqueles nossos irmãos que estão em casa nos assistindo, mas também que estão passando ou padecendo por alguma enfermidade. Nós oramos agora em nome de Jesus. Pai bendito, Pai, a nossa oração nesta manhã é uma oração de gratidão, Pai. É uma oração que o Senhor nos permitiu amanhecer mais um dia com vida. É uma oração, Senhor Deus, que nós nos dirigimos a Ti, ó Pai eterno, que sustenta todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas. Nesta hora, Pai, a nossa oração é pedindo por esperança, Pai, por expectativa de dias melhores. Que o Senhor, em nome de Jesus, fortaleça a nossa fé em Ti. Que o Senhor venha tirar de nós todo o medo, Senhor Deus. Pai, venha tirar de nós, Senhor Deus, todo o sentimento de desespero, Pai, mas que nós possamos confiar em Ti e na força do Teu poder. Meu Deus, nesta hora nós Te pedimos uma bênção especial sobre a nossa mente. Ilumina-nos nesta manhã, Senhor Deus, para que nós não venhamos falar aquilo que pensamos ou que achamos, mas que nós sejamos bíblicos, fiéis à Tua palavra, fiéis ao Teu direcionamento. Pai bendito, nós também oramos, Pai, para que o Senhor abra o entendimento dos nossos alunos que estão aí, Senhor Deus, assistindo de forma virtual, que eles possam receber este conhecimento e que este conhecimento desça aos seus corações e produza mudança de vida. Meu Deus, nesta hora também, Pai, nós Te apresentamos a Tua igreja, Pai, o povo, Senhor Deus, que porventura estejam passando por alguma enfermidade. Meu Deus, a Tua palavra diz que Tu és a cura, e se Te aprover, Senhor Deus, se for da Tua vontade, cura os nossos irmãos que estão agora padecendo por enfermidade, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em casa, Senhor Deus, sofrendo com alguma dificuldade, seja ela de origem por vírus, coronavírus, Senhor Deus, que tem assolado esta nação, ou seja por qualquer outro tipo de enfermidade. Senhor Deus, nós cremos que Tu és a cura, Pai, e a Tua palavra nos ensina, Senhor Deus, a orarmos pedindo, porque a oração da fé, feita em Teu nome, ela produz efeito, ela produz cura e ela produz liberdade. E é por isso, Senhor Deus, que nós oramos em nome de Jesus, e por isso que nós declaramos e dizemos amém, amém e amém, em nome de Jesus. Então mais uma roda de esclarecedores. Eu sou Adonias Carvalho e não é possível chegar à plena perfeição aqui nesta terra, tendo em vista que somos pecadores. A paz do Senhor, queridos, eu sou o presbítero Kennedy Maciel, e neste texto que temos lido, eu vejo a profundidade e o dinamismo da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, para alcançar tanto doutos como não doutos, cultos ou incultos. Amém. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o José Carvalho, e a água benta de Deus só Ele tem. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o diácono Jardres e faço a afirmação: o batismo nas águas não é pré-condição para a salvação da raça humana. Rapaz, esses caras tão estilosos, tudo com frase de efeito. É isso aí, é um podcast, é uma transmissão ao vivo. E nós vamos, irmãos, aqui conduzir esse trabalho aqui naquele esquema de perguntas. O presbítero Kemuel já tentou escapar aí das suas perguntas, mas ele já falou no início. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Quero chamar a sua atenção para o que nós vamos estudar. A lição, ela está dividida em 3 partes, como é uma lição da Escola Bíblica Dominical. E ela está dividida entre uma introdução, né? Depois cada um dos tópicos. Tópico 1 sobre o novo nascimento do homem, a justificação do homem e a santificação do homem. Então é fato que essa lição, irmãos, vai trazer algumas doutrinas que são base para a nossa fé cristã. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da regeneração, vamos falar sobre a doutrina da justificação, vamos falar sobre a doutrina da santificação
e por último da doutrina da glorificação. Então são 4 doutrinas que afetam a nossa vida diretamente e que será objeto do nosso estudo esta manhã. E eu fiz algumas perguntas previamente para os nossos queridos cooperadores aqui, os nossos esclarecedores, que eu não sei de nada aqui não, irmãos. Aqui quem sabe é eles. Eu só vou dar algumas pinceladas sobre algumas coisas aqui. E nós vamos fazer essa dinamismo um pouco diferente. Eu não vou me voltar para a ordem da lição. Eu peguei o texto base e fiz várias perguntas, e quando nós respondermos estas perguntas, fatalmente nós chegaremos ao estudo da lição que essa lição propõe, que é o novo homem em Cristo Jesus. O fato é que nós estamos falando sobre alguém que conhece e caminha com Jesus, e quando este alguém conhece e caminha com Jesus, ele chega a essa estatura de varão perfeito? É uma dúvida. Ou não chega aqui nessa terra? É uma dúvida. E nós vamos tentar responder para vocês nesta manhã. Então eu fiz algumas perguntinhas para os nossos irmãos, e eu quero me voltar primeiro para o textual. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Éfeso, ele faz a seguinte observação: até, capítulo 4, versículo 13 de Efésios, até que todos cheguemos, primeiro, à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. E aí eu perguntei e pergunto para os nossos colaboradores: é possível cumprir Efésios 4 e 13 plenamente aqui nessa terra? Um de cada vez para não tumultuar, né? Os irmãos estão tudo de Bíblia aberta, folheando revista. Eu estou com medo desse povo. Bem, como a nossa revista já nos traz de maneira bem clara, do ponto de vista humano, isso não é possível. Nós, por nós mesmos, pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento, é impossível que nós cheguemos a essa perfeição, né? E nós entendemos que nós caminhamos em Cristo. Quando nós recebemos a Cristo em nossa vida e começamos a passar então por esse processo, nós então caminhamos para esta perfeição, né? Eu estava vendo um comentarista falando sobre a questão de que cada um de nós, como crentes aqui na terra, como cristãos aqui na terra, nós devemos ser como um exemplar de Cristo aqui na terra. Cada um de nós que um dia recebemos a Cristo como Salvador, como Senhor da nossa vida, nós devemos ser um exemplar de Cristo aqui na terra. Se nós ainda não somos ainda um Cristo, um exemplar de Cristo na sua totalidade, mas nós estamos a caminho de sermos um Cristo na sua totalidade, quando se diz respeito à perfeição. Eu sempre gosto de fazer a referência a esse texto, retomando ao versículo anterior, quando o apóstolo vai dizer que ele deu uns para apóstolo, outros para profeta, evangelista, pastores, doutores, vírgula, querendo, né? Essa palavra querendo, ela faz uma diferenciação muito grande, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que chegamos à unidade da fé e do conhecimento, e o texto que ele já foi lido. Então, uma vez que nós somos alcançados pela graça de Deus, encontramos através da mensagem do Evangelho a salvação em Cristo Jesus e somos regenerados por obra sobrenatural do Espírito Santo, nós somos postos, colocados nesse caminho da perfeição. Isso não traduz e nem significa que nós iremos ser perfeitos sob a ótica de que nunca iremos mais pecar, de que em nós não existirá mais
falha alguma. E eu retomo aqui as próprias palavras do apóstolo Paulo quando ele diz: eu não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo na carreira, olhando para Cristo, para o prêmio da minha soberana vocação. Então, talvez essa pergunta que o evangelista Adonias fez agora há pouco, ela casa muito com a próxima que vem, né? Quando ele vai falar sobre uma outra perspectiva desse processo da perfeição. Então, aqui na Terra, a Assembleia de Deus, como geral, ela rejeita essa doutrina do perfeccionismo cristão. Isso é muito wesleyano, né? É uma doutrina muito wesleyana. É uma doutrina wesleyana. As igrejas wesleyanas que defendem da perfeição. E alguns pentecostais norte-americanos abraçaram ela. Nós, das Assembleias de Deus, na nossa doutrina, os nossos doutrinadores, né, os pastores, nós, como geral, não acreditamos nesse perfeccionismo. Eu estive conversando com um amigo meu hoje, e ele disse assim: filho, nós não podemos dizer que não existe a perfeição, mas nós também não podemos dizer que nós seremos perfeitos ao ponto de não pecarmos mais. Nós somos postos no caminho da perfeição. E aqui eu quero fazer menção, pastor Adão Reginaldo Filho, pastor de minha mãe, da minha cidade natal. Conversei com ele e ele me falou, porque quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo e diz que toda escritura é divinamente inspirada, mas lá na frente ele usa dois termos: perfeito e perfeitamente. Então esse perfeito e perfeitamente não é a exclusão da nossa natureza pecaminosa, não é a elevação de nossa vida ao ponto de que nós nunca mais pecaremos aqui. Não, é que nós estamos nesse caminho da perfeição, e no decorrer das perguntas nós iremos mergulhar mais nisso, e nosso entendimento vai abrir, e nós vamos entender perfeito na visão de que não temos pecado. Isso não, nós não alcançaremos aqui. Nós iniciamos a jornada aqui, e essa jornada que iniciamos aqui, ela nos levará para a eternidade. Na eternidade, sim, seremos perfeitos. E é interessante aqui, irmãos, aqui é meio um corta o outro. Eu não vou ficar dando oportunidade. Agora você fala, não. Cada um aí vai entrando, aí a gente vai cortando. A voz oculta também entra. E assim, como a gente mencionou aí sobre o wesleyano, e é interessante perceber também que tudo isso vem fruto muito do momento muito histórico quando surge com Wesley, né? Porque é um momento em que havia ali a questão do movimento de santificação, né? Exatamente, surge com Wesley esse movimento, o clube da santidade, e que havia um desejo enorme no coração de todos aqueles cristãos de uma diferenciação assim brutal do mundo e aqueles que serviam a Cristo. E daí surge várias correntes, né, de perfeição, de busca por essa santificação ao extremo, que nós vamos entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. E aí a gente já acabou tocando nesses assuntos, e o irmão Jardim é livre para entrar a hora que ele julgar que é necessário. E aí o próximo tópico foi uma das coisas que também me deu uma incomodada, que é a próxima pergunta, que exatamente está na verdade prática. Você que nos acompanha aí, o comentador da lição, nem sei se foi ele que fez isso, essa parte eu acho que ele só faz o texto, essa verdade prática, os hinos que são escolhidos são colocados a posteriori. Mas a verdade prática diz assim, a salvação em Cristo nos leva à perfeição espiritual, moral e ética. E aí eu tomei um susto quando eu li isso, porque a gente costuma fazer essa distinção. Veja bem, só para contextualizar aqui para os irmãos. Pedro nega Jesus. Aí a gente diz assim, não, esse camarada negou Jesus é porque ele não tinha recebido o Espírito Santo. Mas depois de Atos, você vê nitidamente, inclusive tem um livro muito famoso, Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye. Eita, minha pronúncia aqui do inglês aqui tá fantástica. Faz parte. Mas o que acontece? Ele gosta de frisar muito isso, a ação do Espírito Santo na vida de Pedro, né? Que aí ele transforma ele em outra criatura. Só que nós estamos estudando Gálatas, e a gente percebe que em Gálatas houve um episódio que Pedro, mesmo cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, a autoridade apostólica, Paulo chega a colocá-lo nos seguintes termos: coluna da igreja, né? Se referindo a Tiago, Pedro e João, são os colunas da igreja em Jerusalém. Ele dissimuladamente
desliza. E aí Paulo diz assim: eu tive que o repreender na face, porque ele foi dissimulado com aqueles que estavam chegando. Ou seja, uma situação constrangedora. Uma situação constrangedora. Ou seja, nós não podemos fazer tudo. E aí olhe só a profundidade do que eu vou lhe dizer aqui. Nós não podemos fazer tudo na vida cristã, ou melhor, quase nada na vida cristã nós conseguimos fazer sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas também temos a responsabilidade de vigiar. Então assim, eu não vejo uma ação do Espírito Santo na vida de Pedro nesse deslize. Eu acho que faltou, sabe o quê? Vigiar. Eu também controlar seus sentimentos. Posso também. Gálatas 2. Gálatas 2, fazendo Gálatas 2 a resposta. Eu faço também a colocação da célebre frase que o apóstolo Paulo fala: aquilo que eu quero fazer, esse eu não faço. Aquilo não faço. Então assim, eu entendo nessa perspectiva que quando ele diz que a salvação nos leva a essa perfeição nesses 3 âmbitos: espiritual, moral e ética, porque nós temos hoje essa referência. Quem foi essa perfeição espiritual, moral e ética? Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo. Esse é o contraponto. Esse é o contraponto. Como homem. Só que nós precisamos também levar a entender que nós, eu repito, estamos nesse caminho para a perfeição. Eu queria que, eu estou aqui meio que duvidoso, eu não conheço alguém após Cristo que alcançou isso. Aí alguém pode dizer assim: mas Enoque andou com Deus, Elias foi arrebatado. Mas isso não foi por mérito deles, isso foi por graça. Isso aí é a graça de Deus sendo revelada lá no Antigo Testamento. Então assim, nós devemos olhar para esse texto com óculos, com os olhos do modelo que nós temos. O modelo é Cristo, ele alcançou essa perfeição. É importante a gente ter essa percepção, né, de nós termos um alvo. Mas eu chamo a atenção aqui para o seguinte: a igreja não pode estar também olhando para o fato de que nós não atingimos, nós não conseguiremos atingir a perfeição e colocar isso como uma desculpa para pecar. Esse é um ponto muito importante que eu gosto de falar sempre quando tenho oportunidade. Eu penso, e nessa linha que você está falando aí, eu penso que os extremos são perigosos. Sim. Excesso de santidade, eu sou santo demais, e o excesso, pois se ninguém chega mesmo à estatura, pois deixa para lá, né? Então eu vou fazer. As pessoas confundem às vezes o que é a santidade, né? O santarrão que acha que é santo já está pecando. Ou estou falando na questão de ser santo se achando melhor do que os outros. Esse é o ponto, né? Porque santo você tem que ser, você tem que buscar essa santidade, mas você não tem que se achar, você tem que se reduzir a nada. É uma característica que não é auto-externada. Digo, eu sou santo. As pessoas encaram e olham, e eu penso nisso muito. Até a Sunamita faz uma referência a Eliseu com muita propriedade. Ela está em casa, vê um homem passando, olha a sua conduta e diz: ali vai um santo homem de Deus. Ou seja, não precisou ele dizer que é um reconhecimento externo de outro. Alguém avalia e diz: olha, ali vai um homem santo de Deus, vai um homem sério, vai um homem criterioso, e ainda que a palavra de Deus está na tua boca. Até a gente faz referência exatamente a esse texto, que uma das características a palavra de Deus estava na boca deste homem. Ou seja, era um homem sincero, santo, presente que tinha discernimimento espiritual para saber se colocar diante da sociedade. É bem notório. Só um instantinho já. Pode. Eu sei que você está com vontade de entrar. Tu concluíste? Sim. Existem várias indagações que talvez nossos amigos possam até se perguntar, né? E a gente vê ao longo dos tempos, principalmente nas redes sociais, em dizer assim, muitas pessoas dizem: não, mas a Bíblia se contradiz em alguns pontos, né? Porque ela tem várias margens. Mas numa situação como essa, por exemplo, quando você fala de santificação, se você pegar no dicionário, está separado, né? Santo significa estar separado daquilo que é errado. Essa pré-condição de santificação não dá margem para você pecar. Porque é o seguinte:
nós estamos falando de Elias aqui, né? Mesmo Elias recebendo e sendo usado por Deus, né? Recebendo autoridade através de Deus, chegou um contraponto que Elias também praticamente ficou depressivo, porque estava sofrendo uma perseguição tão grande, né? E se escondeu. E aí ele chegou: Senhor, eu não sou melhor do que os outros. Senhor, eu estou parafraseando aqui, né? Não estou usando os termos bíblicos. Senhor, eu não sou melhor do que os outros. Senhor, eu não aguento essa situação. Se for possível, me leva daqui, né? E aí chega nesse contraponto. A questão de... Aí a gente vem para acredito que dá prosseguimento, que é a justificação, né? Essa pré-condição de mudança, ele é um estado em que nós não somos robôs. Deus, e eu já havia reafirmado em algumas lições da escola dominical que Deus não nos fez robôs, não nos fez manipuláveis, né? Até minha esposa perguntando ontem: olha, mas como é que Deus sabia de todas as coisas e mesmo assim Ele permitiu, né? Se Ele sabe do presente, do passado, do presente, do futuro, por que Ele permitiu que Adão pecasse lá no início, né? Então, aí eu contrapus a pergunta dela. Digo: minha querida, Deus não nos fez robôs, porque se Ele talvez nos tivesse feito robôs, talvez a doutrina da predestinação viesse à tona numa situação como essa, né? Porque somente aqueles estariam escolhidos para ser salvos, né? Então Deus, Ele quer tratar com o coração do homem. Existe essa separação em que, a partir do reconhecimento das nossas falhas, né? E aí a gente vem no contraponto de Cristo como homem, né? Reconhecimento como as nossas falhas, nós podemos nos achegar a Deus, né? Aí é uma situação interessante. Eu trago aqui a nossa memória o que diz Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 e 20, quando ele diz: e veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. No capítulo 6 e no versículo 1, o apóstolo Paulo, discorrendo sobre o seu argumento, ele inicia dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele mesmo responde: de modo nenhum. Então, nós estamos aqui frisando de que nós temos o modelo de perfeição, que é o Senhor Jesus, e nós estamos nesse caminho, e que a obra redentora que Ele alcançou lá no Calvário nos leva a trilhar por esse caminho de perfeição. Agora, sempre trazendo a memória de que estamos nesse velho tabernáculo, de que estamos sujeitos às paixões dessa vida, que estamos sujeitos ao pecado, e que nós só iremos desfrutar de plena, completa, verdadeira, quando nós estivermos com o nosso corpo glorioso. Acho uma coisa muito interessante aqui na lição, na introdução, quando ele diz assim, que essa perfeição, eu vou excluir aqui uma palavrinha aqui e vou ler aqui o que me interessa nesse momento. Essa perfeição, ela é desejável e querida de todo aquele que professa o nome de Deus. Eu acho interessante essa afirmação, porque me coloca como alguém que professa o nome de Deus, que um dia recebi a Cristo como meu Senhor. É uma consequência de quem recebeu a Cristo como Senhor, ele desejar, ele querer a perfeição. Ele deseja, porque observe que tem, eu estava até pensando, existe uma igreja, entre aspas, dentro da igreja de Jesus, que é exatamente aqueles que se dizem ser igreja, estão dentro dos templos, no meio da igreja do Senhor, mas são pessoas que estão com uma motivação errada. A motivação não é mudança de vida, até quer o céu, até diz que quer o céu, até diz que quer a salvação, mas dentro de
em si, não existe um desejo pela perfeição, não existe um desejo pela mudança de vida. E eu vou além, dentro disso que está sendo colocado pelo irmão Kennedy, e eu chamo a atenção o seguinte: eu estava vendo um podcast, que ele foi um trabalho feito com o pessoal da Glocal, um podcast que eu acompanho bastante. E uma das pessoas que estavam ministrando, inclusive um pastor muito bom, muito bíblico, e ele falou uma coisa que eu achei impressionante. Ele usou a seguinte terminologia, e aí eu acabo usando esses termos para você ter contato. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, você precisa ter contato com alguns termos teológicos. E ele falou no seguinte: nós só teremos uma renovação da eclesiologia quando tivermos uma renovação da cristologia. Isso parece que eu falei grego, mas o que ele estava dizendo? A igreja, a eclésia, só terá sua mente renovada a partir do momento que ela tiver uma nova visão de quem Cristo é. E aí é exatamente disso que Apocalipse 1 e 2 vai falar. Note que cada carta escrita às igrejas da Ásia era fazendo menção àquilo que tinha sido dito no capítulo 1, onde João agora olha e vê, diz: olha, eis que eu vejo aquele que tem os cabelos brancos como a neve, os olhos são como chama de fogo, e aí ele tem as suas vestes brancas e os seus pés são como um latão reluzente, que eu não consegui contemplar esta glória. E aí quando ele começa a escrever a igreja, ele diz assim: eis que aquele que anda entre os 7 castiçais escreve, eis que aquele que tem os olhos como a chama de fogo escreve. O que ele estava dizendo? Igreja, se renove a partir do entendimento de quem Cristo é. Santidade, mudança de vida, a busca por este modelo só é possível quando nós entendermos que igreja não é um clube social, que não é um ambiente apenas de status social, que você vai para um culto e posta que está no culto e depois está vivendo sua vida de pecado, como muitos costumam fazer. Mas a partir do momento que eu entendo quem Cristo é, e ao entender quem Cristo é, eu tenho uma mudança de vida. Ou seja, a santidade ela é requerida quando eu compreendo todo o processo do novo nascimento, justificação, santificação e glorificação. Quando eu compreendo esta doutrina, eu entendo: eu posso pecar, mas não pecarei. Por quê? Porque eu tenho um santo modelo, eu tenho um santo Deus, eu tenho um poderoso Deus me acompanhando e me direcionando. E aí entro e finalizo com isso, dizendo aos irmãos que você pense a respeito dessas verdades, porque olhe só o que é que João escreve, uma das coisas mais lindas que eu acho, 1 de João capítulo 2: filhinhos, não pequeis. Eu tenho até medo, mas se pecardes, esse mediador se transformar no Super Saiyajin, porque ele é normal, sabe isso tudo, e quando ele se transformar... Mas veja, me permita finalizar com esse texto. Filhinhos, não pequeis. Ou seja, qual é a ordem? Não peque. Aí você diz: mas é impossível, João. E aí ele diz: eu sei, mas se pecar, saiba, você tem um advogado justo. Ou qual é a ordem? É não pecar, é não viver uma vida distante. Por quê? Buscando a plenitude. É aquilo que Paulo vai dizer o seguinte: eu vou pecar, como o irmão José acabou de colocar. Ora, se abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu vou pecar para ter mais graça? Não, de modo nenhum. Eu vou viver uma vida digna do Senhor, porque Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus amados, e aí a gente entra... Como voz oculta aqui, eu estou acompanhando aqui as redes sociais. As perguntas aí estão fervendo, irmão Kemuel. Muitas pessoas acompanhando aqui a live. E a irmã Tamires faz uma pergunta aos nossos comentaristas, os nossos irmãos que estão esclarecendo alguns pontos da Escola Bíblica Dominical, dessa lição. E ela faz aí a pergunta: quando conhecemos, aceitamos a Jesus, no entanto, falhamos e pecamos, tem consequências? Quando nós falhamos e pecamos, bem que eu tenho esclarecedores temos aqui, consequências? Então ela quer saber a opinião dos irmãos a respeito dessa pergunta. Com toda certeza, a consequência, a conta, a fatura do cartão de crédito, ela chega, né? Não importa se você está no mundo vivendo no pecado, na condição
de alguém que ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor, como também na condição de quando a diferença é porque você é justificado, você é perdoado, você é regenerado, né? Mas consequência, aí nós vamos para uma outra parte que não está em questão aqui agora, que é você, por exemplo, colher o que planta, né? É algo que pode ser utilizado aqui para que você venha entender. E aí, presbítero, eu faço referência ao que a Bíblia diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Aquele que o homem planta, ele colhe. Exatamente. Se na carne a perdição, corrupção, se no espírito a vida eterna. Todas as nossas ações, elas vão imputar em nós uma consequência, seja para o novo nascido ou não. Eu acho de suma importância essa pergunta que a irmã Tamires fez, muito importante. Por quê? Porque às vezes a pessoa pensa o seguinte: não, eu vou pecar porque eu sei que eu tenho o perdão de Deus, né? Deus é amor, Ele vai me perdoar, sim, querido, se você de fato estiver arrependido, né? De fato, de verdade, você vai ser perdoado, querido. Mas pense, pense que você vai colher. E eu vejo muita gente É bom hoje. mencionar o que o irmão Tomás e o irmão Mailon Veras estão colocando, é que diante de toda essa conjectura, o irmão Tomás ele vai dizer: sim, existe, são variadas. É isso mesmo. Existem variadas consequências. Podem ser maiores e podem ser menores. E uma afirmação que o Mailon Veras coloca, eu quero fazer menção, é que para um acidente, um novo nascimento, para um novo cristão, quem nasceu de Cristo, de Deus, o pecado ele é um acidente, não é prática. Existe uma diferença muito grande de o pecado aparecer em minha vida como um acidente e ele aparecer em minha vida como prática. O que é acidente? Aconteceu, meu Deus, perdoa-me. O que é prática? O camarada que é entregue para pornografia, vai lá pro banheiro, liga o celular, vê mesmo de porcaria, e aí depois ajoelha e pede perdão. Pede perdão, isso é sem vergonha espiritual. E outra coisa, espiritual não, carnal mesmo. Não tem nada a ver com espiritualidade, não. O Espírito de Deus está longe dessa situação. É do espírito do homem mesmo. Muito bem colocada essa questão do irmão Mailon aqui, mas eu ainda queria fazer puxar mais um pouquinho, porque existe o acidente provocado pelos outros e o acidente que você provoca. Ainda tem mais essa questão. Mas aí eu já levanto pela sua imprudência. Isso. Pela eu sua levanto o contraponto. você ainda pode provocar um acidente. Se você se colocar, aí você aonde você tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Esse é o ponto. Deixa eu correr aqui um pouquinho. Eu sei que nos dois tópicos aqui ainda foi distante, mas a gente acabou navegando já para algumas coisas. Mas eu vou tentar seguir aqui, e aí eu vou falar o seguinte: quando Nicodemos, eu não vou nem mais recorrer ao texto, mas o texto de João, quando Nicodemos vai à noite, aí vai ter várias teorias, estudiosos dizendo que é porque ele era mestre, ele era príncipe, e ele tinha vergonha. Eu não vou entrar nesse detalhe. Não me venham com esses detalhes, vamos para o mais prático. Mas o que me chamou a atenção aqui foi o seguinte: Nicodemos olhou Jesus e reconheceu que ele era um homem de Deus pelos sinais. O que caracteriza um homem de Deus? Caráter e sinais. E ainda vou ser mais enfático. Por que a gente gosta dos sinais? Quando o camarada prega que o milagre acontece, quando ele ora que a cura vem, ali é homem de Deus. Por que a gente usa essas terminologias? Eu entro numa situação onde eu respondo perguntando: realmente Nicodemos chega diante de Jesus com essa conversa de uma forma transparente, ou ele não sabia como começar a conversa com Jesus? Eu acho que não. Talvez, né? Mas então, aí é o campo da especulação, né? É até tanto que Jesus devolve algo que não tinha nada a ver com o que ele está jogando na cara, né? O texto deixa transparecer que tipo Jesus está jogando na cara dele. O próprio decorrer do Novo Testamento sempre vai mostrar que os sinais seguirão aos que creem. Eu gosto de caracterizar a vida cristã como um carro. Um Fusquinha, que eu gosto de um Fusca. Eu amo Fusca. Meu pai teve vários Fuscas. Um beijo aí pro meu pai. Mas um Fusquinha que você está aqui numa estrada de chão é um carro supimpa para a estrada de chão. Você e a sua vida cristã é aquele carro. Os sinais e a poeira. Para a vida cristã, sinal acompanha. E comparada ao que Cristo nos alcançou, é nada. Se tem sinal, se não tem sinal,
Eu não vou entrar no mérito de dizer que o sinal é mais importante ou que ele é menos importante. Mas eu estou dizendo que o principal é a vida cristã. E o sinal ele sempre vai seguir. Comparado à vida cristã, o sinal é poeira. E eu faço essa colocação pelo seguinte: é fato que, especialmente nas igrejas de matriz pentecostal, os sinais têm supervalorização. Vocês vão convir comigo que isso é um fato. Sim. Que muitas vezes, se o camarada prega que Deus, mas você não sabe o quanto que Deus usa. Não, mas ele é desmantelado até o rastro dele é torto. Não, mas o quanto que Deus usa. E a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque às vezes há uma supervalorização, sendo que tu colocaste muito bem, José. Os sinais estão aonde? Atrás. Ou seja, quem é que vai aparecer em primeira instância? Uma vida cristã libada, um caráter digno e um comportamento digno. Eu adiciono também, por exemplo, Cristo é muito enfático e ele é craque, né? Quando ele fala em uma das suas parábolas, né? Ele vai dizer assim: olha, pode uma mangueira, né? Pode uma árvore dar um fruto que não seja diferente da sua origem, né? Eu adiciono aquilo que o Zé. E aí, bingo, né? Nós não estamos aqui em nenhum sorteio, mas eu digo bingo, porque quando nós olhamos para essa conjectura, nós enxergamos na atualidade a necessidade do homem validar suas palavras em uma suposta manifestação espiritual. Como? Foi Deus que falou. Deus. E aí a pessoa começa a falar em mistério, e eu combato isso. O pastor Napoleão Falcão uma vez se posicionou acerca disso e baseou biblicamente, aprendi isso com ele. E ele falando que em todo o Novo Testamento Deus nunca usa uma pessoa na primeira pessoa do singular. Eu sou Deus que faço isso, eu sou Deus que faço. Não. Ele usa a terceira. Deus, Ele vai fazer isso. Ele. Porque quando a pessoa utiliza a primeira pessoa, é como se ela tivesse um momento de possessão. E Deus não faz esse tipo de manifestação. Estou limitando Deus, irmão Lucas. Não, eu estou falando do que Ele falou e de como Ele se manifestou. Então, a pessoa é um mau caráter, é alguém que compra e não paga, alguém que não tem um bom testemunho. E aí, para validar a vida desregrada, ele supostamente começa a falar meio mundo de língua, que eu não sei se é o Espírito que concede. Começa a pular de um lado para o outro, vai entregar uma profecia, vai entregar uma mensagem genérica. Você que está sofrendo no seu casamento, você que está com aquela dívida, você que está com aquele problema, e ele tenta validar essa vida dele toda esculhambada em uma suposta manifestação espiritual. Eu chamo até uma atenção também quando a gente está falando de sinais aqui, né, de Deus usar alguém. Chama a atenção porque hoje, como o meio de comunicação mais utilizado nos nossos dias são as redes sociais. Queridos, e eu quero chamar a sua atenção para esses profetas, eu não sei como que eu vou denominar eles, que ficam com essas profetadas online, pelo WhatsApp, pela ligação, pelo YouTube, pelo Facebook. Queridos, pelo amor de Deus, o que eu fico mais impressionado é que, olhando o que está acontecendo, nós passamos a medir o grau de espiritualidade da igreja. Vamos falar da igreja brasileira. É por isso que eu falo. Nós conseguimos medir a espiritualidade, o nível espiritual da igreja brasileira quando eu vejo no Facebook 2.000 e tantas pessoas, 1.000 e tantas pessoas. Nós estamos aqui com 39 pessoas online agora, caindo, 36. Nessa live é só subindo, né? 2.000, 5.000 pessoas. Pessoas desesperadas, pessoas que não querem trilhar o caminho da perfeição até Deus. Não, os falsos profetas se valem da ignorância do povo. Compartilhe. Eu quero que você compartilhe agora. Compartilhe com 10. Olha, eu vou revelar agora. Que é isso? E aí, quando é depois, misericórdia, ele vai no privado e pega a sua famosa oferta. Eu quero mandar um abraço para o pastor Raul, meu amigo. Sim, eu ia passar a pergunta dele agora. Raul, nosso amigo aí. Pastor Nando, da Congregacional, lá em Cocal. Sim, reverendo. O bispo de Cocal tá online com a gente aqui. Pastor Raul, Deus usou um jumento. Eu talvez não tenha o mesmo valor que um jumento, e às vezes Deus me usa. Mas nós precisamos ter na mente que o que nos levará à eternidade
não é o poder de manifestação. Muitas pessoas correm atrás de um testemunho, entre aspas, eficaz e poderoso para dizer. Eu tenho que mencionar isso. A vida cristã, o evangelho é simples. Nós é que complicamos. Eu lembro uma vez, quando trabalhávamos dirigindo um trabalho do Senhor, e uma irmã chegou para mim, já com 2 anos de crente, já tinha experimentado algumas experiências e com Deus, em oração. E ela chegou para mim e disse assim: irmão, Deus não fala comigo. Deus já falou com as irmãs de oração todinho. A irmã disse que estava lavando louça, Deus falou com ela. Essa com certeza não lia a Bíblia. A irmã, não, ela lia a Bíblia. Só que uma irmã, o entendimento dela uma irmã de nova, como Deus fala, era diferente. Uma irmã nova na fé, que pela expressão das outras, ela estava agora entendendo que Deus iria falar audivelmente. Ou seja, os membros do ouvido iam vibrar e ela ouvia aquela voz. E eu digo: ô irmã, não, espere um pouco, Deus certamente vai falar com você. Eu não tive resposta no momento para dar para ela e passamos por aquilo. Eu saí um dia à tarde, peguei a moto de um amigo meu, uma Bisa, não tinha moto naquela época, e fui levar ceia para uma irmã já de seus quase 90 anos. Cheguei na casa da irmã, sentei com ela, a gente distribuía a ceia, conversei, distribuí a ceia e peguei a motinha. Aí veio na minha mente, agora imagina, crente, BR Obró, Piripiri, Piauí, você 2h30 da tarde subir em cima de uma moto no meio do sol quente. Sabe o que veio na minha memória? Rapaz, eu vou lá na casa da irmã fulano de tal, quem sabe lá não tem um suco. Montei na popzinha, dei a partida e desci. Quando eu cheguei na casa da irmã, e eu sou meio que espalhado assim, eu gritei logo: irmã fulana, a paz do Senhor. Ela: ô irmã Zé, entra. Quando eu botei o pé para dentro da casa dela, eu escutei o liquidificador. Aí eu entrei, ela disse: aceita suco de maracujá, tá bem geladinho, fiz agora. Ô irmã, eu aceito, com certeza eu aceito. Sentei na varandinha do quintal da casa dela, e ela disse: irmão Zé, venha ver bem uma coisa. Aí levantei, a máquina dela estava com um pano debaixo da agulha. Ela disse: irmão, eu estava aqui sentada, costurando. Aí deu um negócio assim na minha mente, eu disse: meu Deus, eu vou já levantar e fazer um suco. Vai que o irmão José vinha aqui em casa. Quando ela disse isso, eu disse: irmã, Deus falou com você. Eu estava em cima da moto. Deus falou com você. Meus queridos, o evangelho é tão simples, tão gostoso de viver, mas nós às vezes complicamos. Deus quer falar contigo, cristão. Deus quer falar com você. Já tem livre acesso entre você e o Pai. O véu que nos separava foi rasgado com a morte do Cordeiro. A Bíblia diz que quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Nós temos já, não preciso de profeta de live não. Nós já temos aquele que intercede por nós, conforme Hebreus capítulo 4, que como nós padeceu, sofreu, nosso sumo sacerdote. Agora pois, cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de receber socorro e misericórdia em tempo oportuno. Eu não sei se os irmãos ainda tem mais alguma coisa. Eu queria passar para o próximo ponto. A ovelha conhece a voz do seu pastor, né? Isso às vezes você está ouvindo a voz de Deus, mas você está duvidando. Muitas vezes você está ouvindo a voz de Deus, você... E como é que eu sei que é a voz de Deus? Primeiro eu tenho que fazer não sei se a palavra seria essa, um pré-julgamento, trazendo à luz as escrituras. As escrituras, para que eu não venha achar que tudo é a voz de Deus falando comigo, né? Só para finalizar aqui também, Madoniza, um ouvinte aqui comentou aqui, e é importante também a gente tá falando dos dois lados, porque nós falamos aqui contra as profetadas, mas nós não podemos deixar de dizer que a profecia existe, que Deus continua falando, que Deus continua usando, que Deus continua fazendo milagres, maravilhas, se revelando. Deus continua. Nós não somos da teoria, né? Da teologia. O fato de existir o fogo estranho quer dizer que o fogo verdadeiro não existe. E é importante dizer isso, que nós somos instruídos, e não é pecado nisso, a julgar. Exatamente. É isso mesmo. É julgar a profecia. Há tempos atrás não, mas hoje pela aliança neotestamentária, fale uns, julgue os outros, se estão de acordo com aquilo que a Escritura diz, porque por mais que nós tenhamos o agir de Deus, e às vezes as pessoas costumam argumentar dizendo o seguinte: nós não podemos limitar Deus, de fato, mas o Deus
o Deus que nos comprou, que nos criou, que nos regenerou, ele está sujeito à sua própria palavra. Sim. É por isso que ele nos justificou. Sabe por que ele simplesmente não disse assim, ó, tá todo mundo perdoado, acabou, vocês pecaram contra mim, vamos fazer o seguinte, vamos passar a régua bem aqui e pronto. A partir de agora quem pecar morre, mas até aqui tá todo mundo perdoado. Não, ele disse assim, olha, como pecaram e o salário do pecado é a morte, aí eu vou ter, mas o salário do pecado é a morte, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou sacrificar o meu próprio filho. Ou seja, alguém vai ter que morrer no lugar do outro para obter redenção. Então, o Deus se submete à sua palavra. Ou seja, ele tem um compromisso com aquilo que diz, com aquilo que ele diz. Nós não, o homem não, ele promete uma coisa, às vezes não cumpre. Ele diz que vai e já está desprometendo, mas o Deus tem compromisso com sua palavra. Eu faço aqui uma referência a um certo deputado das suas meu lives, Deus. né? Ele diz assim, nós temos que contestar tudo, né? Nós temos que contestar tudo, porque é o seguinte, pelos seus frutos conhecerei, né? A árvore. Então, a partir do momento quando você faz uma alusão, quando o apóstolo Paulo foi colocado à prova no seu apostolado, e a gente comentando com a Adonias essa semana, e ele foi muito enfático, né? Quando ele chegou diante de Pedro, ele disse, espera aí, se ele é apóstolo, eu também sou. Se ele prega, pronto, ele pregou em tantas situações, pois eu tenho pregado em várias, muito mais do que ele, entendeu? Então, a partir do momento que você se coloca à prova, você tem que conhecer, né? Você tem que fazer uma alusão. Eu conheço o José, mas eu conheço o José porque uma pessoa falou dele para mim, mas eu não sei como é que é a vida dele, eu não tenho intimidade com ele. A mesma coisa é esses profetas, esses falsos profetas. Ele chega 2-3 mil lives, mas o cara não conhece a vida dele. Tem gente que pergunta assim, como é que você sabe que foi Deus que falou? Eu disse, quando se cumpre. Quando se cumpre. E até lá, e até se cumprir, eu fico esperando. Eu espero. Eu não fico nem duvidando, nem dizendo que é mentira, a não ser que seja algo antibíblico. Uma vez eu vi um certo personagem falar com o pregador, eis que eu te digo que tu és um super-homem. Aí na mesma hora o pregador disse que está repreendido, Satanás. Olha, eu quero, antes de partir para a próxima, Dom, eu quero só mandar um abraço para Marcos Vinícius, lá de Oeiras. Tá? E eu mandar um abraço para o irmão Lucas Magalhães. Está mandando também Marcos, um abraço, meu filho. Deus abençoe seus negócios. Estivemos lá em Oeiras, 2017, pregando em retiro de jovens. Vou mandar um abraço para Matoso lá em Fortaleza também. Um abraço aqui para minha esposa. Olha aí. Tem que fazer um marketing, essa voz oculta. Irmãos, deixa eu andar bem aqui. Eu tinha algumas perguntas. E assim, eu gosto sempre de usar o caso de Nicodemos e o caso da mulher samaritana, capítulo 3, capítulo 4 de João, quando a gente está dando treinamento de evangelismo, para ensinar sobre passar de uma conversa natural para uma conversa espiritual. É disso que Jesus faz. Eu não vou nem entrar nessa pergunta, mas é uma técnica válida para usar no evangelismo. E eu nem vou entrar nesse aspecto. Eu vou juntar aqui duas perguntas. Primeiro, nós vamos falar agora sobre a questão do novo nascimento. Jesus usou essa expressão essa única vez, e que, pelo que me consta, é a única vez que esse conceito é utilizado no Novo Testamento, né? Essa ideia do novo nascimento, com essas palavras utilizadas por Jesus aqui: necessário vos é nascer de novo. E aí o que acontece? É importante que se diga isso aqui. Primeiro, é um conceito que Jesus usou nesta ocasião, e aí eu aprendo uma coisa importante: as mais belas pregações de Jesus foram para uma pessoa, né? Sexta-feira eu estava aqui, meu amigo, pregando, e só tinha o irmão Jardres, irmão Jardres e o irmão Lucas, mas eu tava aqui, meu amigo, uma bala. E assim, isso só vem ratificar aquilo que a gente disse, que Deus continua operando milagres ainda. É verdade. Exatamente. Ele cantou 3 hinos. Ele tá falando referência aos hinos. E eu nem cantei o meu preferido, mas deixa eu juntar aqui, os irmãos gostam, né? Ratificação. Nascer da água e do Espírito significa ser batizado nas águas e ser batizados com o Espírito ou no Espírito Santo. Nós entramos agora no tema da lição que a gente vai ter que até, pelo menos eu tenho uma certa discordância do comentador, e eu sei que isso não é absoluto do pensamento dele. Em outra ocasião ele já se manifestou contrário a isso. Eu penso que escapou aqui, porque a gente já vai até comentando isso em off-topic, e aí a gente entra nesse ponto aí, falando sobre novo nascimento agora, e da agora em diante já entra na regeneração. Eu quero triscar em algumas coisas, vou até aqui posicionar mais direto aqui na cadeira. Analise uma coisa, vamos aqui por partes.
Eu quero que você abra sua Bíblia, juntamente comigo, lá em Ezequiel, capítulo de número 36 e o versículo de número 25. Ezequiel 36, 25. 36, 25. Quando eu entrei e disse que só Deus tem a água benta para nos purificar, foi lembrando de Ezequiel 36, 25, quando diz: então jogarei água pura sobre vós, para limpar todos os seus pecados. Vale, água, limpar pecado. Vocês ficarão purificados de todas as coisas erradas que fizeram e o terrível pecado da adoração de imagens. Estou lendo aqui na versão da Bíblia Viva. Vou ler agora na outra versão, versículo 26. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei o coração de carne. Versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito. Quando Cristo, se você pegar o versículo 3 e o versículo 5 e fazer o paralelo, você pega o versículo 3 do capítulo, o versículo 3 e o versículo 5 do capítulo 3 de João, você vai ver um paralelo entre esses versículos. Vamos lá. Jesus respondendo disse: na verdade, te digo. Ao versículo 5, Jesus respondendo disse: na verdade, te digo. Versículo 3 e o versículo 5 começam: na verdade, te digo. Aí ele continua: quem não nascer de novo, versículo 3. Aí no versículo 5 ele diz: quem não nascer da água e do Espírito, é paralelo. Nascer de novo é paralelo ao nascer da água e do Espírito. Aqui, nascer da água não é um nascimento físico, como algumas correntes defendem. É quando o líquido amniótico sai. Não. Nascer da água não é a expressão para esse nascimento físico, e o nascer do Espírito não é essa expressão para o nascimento espiritual. Nascer da água e do Espírito está em paralelo com o nascer de novo. Como se fossem sinônimos, paralelos. Então, nascer de novo é paralelo ao nascer da água e do Espírito. Aí ele continua no versículo 3. Falar do reino do céu e do reino de Deus, né, que são sinônimos também. Não pode ver o reino de Deus. Aí no versículo 5, não pode entrar, ver o reino, entrar no reino. Então, o versículo 3 e o versículo 5, eles são paralelos. Então, quando Cristo chega para Nicodemos e diz assim: você é mestre e não sabe isso, porque na perspectiva da posição de Nicodemos, ele tinha toda a lei, todos os profetas, o Pentateuco, tudo, a lei e os profetas aqui, e ele não sabia dessa profecia do livro do profeta Ezequiel. Ele sabia de tudo aquilo, ele era mestre, ele era o teólogo, né, da nação, e ele não sabia o que estava escrito, essa verdade expressa em Ezequiel capítulo 36, versículo 25 ao 27. Quando Jesus diz assim: eu vou aspergir com água, isso aqui não é água natural, isso aqui é a ação do novo nascimento. Aqui é o novo nascimento do Antigo Testamento, expresso de uma forma profética. Eu vou aspergir água, vou purificar vocês dos vossos pecados, vou colocar um coração de carne e eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito. Após isso, eu encontro expressões no Novo Testamento de nascidos de Deus, quando o próprio apóstolo Pedro diz assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, vivo e permanente. 1 Pedro 1 e 23. Aí João vai dizer, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7: amados, amemos uns aos outros, pois o amor de Deus procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Lá no capítulo 5, versículo 18, da mesma primeira epístola de João, ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Nascido de Deus no pecado, porque ele está agora em Cristo. Ele vai dizer, o apóstolo Paulo em suas epístolas: porque Cristo nos transportou em segurança para o reino da sua maravilhosa luz. Em Colossenses ele afirma essa verdade. Então, esse nascer da água e do Espírito, isso aqui não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo, isso aqui não tem nada a ver com o batismo em água em si. O batismo em águas, ele não é por si só, eu quero dizer bem claro isso,
Porque a partir do momento que eu digo, o batismo em água não tem valia nenhuma para a salvação, é a Não, é uma mesma, identificação, né? a mesma coisa que eu digo, a ceia do Senhor também não vale nada. Aí atacar as ordenanças é complicado. Pronto, eles por si só não salvam, mas fazem parte do pacote do novo nascido. O novo nascido, ele precisa Deve observar isso. Deve Ele deve observar. Não, eu preciso fazer uma confissão pública. Eu preciso Me identificar com o sacrifício de Cristo. porque foram ordenanças. Até porque o batismo em águas é exatamente isso, é um ato público de fé, né? No qual, de modo simbólico, sepultamos a vida antiga e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Nós temos aqui uma pergunta aqui A gente ministrando aqui o curso de batismo, e a gente falando, eu acho que eu falei sobre o batismo, e dizendo o seguinte, que eu encaro o batismo como uma dramatização da morte. Ou seja, você está sinalizando publicamente, isso aqui morre um velho homem. Ou seja, eu estou me identificando com a morte de Cristo para nascer uma nova criatura. Não é aquele ato que lhe capacita para a salvação em si, só o ato, mas é uma confirmação de que há no meu coração arrependimento e que eu estou me comprometendo com Cristo e com sua igreja. Estou disposto. Estou disposto a eu trago aqui a memória da origem da teologia da educação cristã. Por que surgiu a origem da teologia da educação cristã? O Império Romano agora pega o cristianismo. Então todos que conhecem, todos nós conhecemos a história. Então o declínio do Império Romano foi invasão dos bárbaros, crescimento do cristianismo. O Império Romano pega o cristianismo e diz, não, vamos ver se a gente consegue apaziguar, vamos transformar em religião oficial. Quando eles transformam em religião oficial, qual era a prática do Antigo Testamento? Alguém já fazia no Novo Testamento, alguém já fazia a confissão de fé, logo era batizado em águas. Quando o cristianismo é reconhecido como religião oficial, muitas pessoas estavam descendo as águas do batismo sem verdadeiramente ter nascido de novo, sem ter nascido do alto. É porque é simples. Quando uma religião se torna a religião oficial do Estado, ter status é ser daquela religião. Ou seja, houve uma conversão em massa. Ou melhor, não houve uma conversão, houve uma adesão em massa. Deixa eu colocar aqui a participação dos nossos internautas para a gente dinamizar um pouco. É quente. Dinamizar um pouco e aí a gente talvez seja o que vocês vão falar agora para frente, né? Vamos lá, o irmão pastor Raul? Pastor Raul. Faz algumas perguntas, né? Quando nós nascemos de novo, né? Quando é que nós nascemos? A partir de que momento? Esse nascimento é imediato? Deu tempo para o ladrão da cruz ser nascido? E aí o irmão Orleans, lá de Santa Luzia, também faz uma participação. Abraço, Orleans. Ele nos pergunta, existe diferença entre o batismo de João e o batismo cristão? É interessante, eu até agradeço as perguntas do irmão, do pastor Raul Matos. Eu quero só concluir aqui, para que os irmãos entendam a importância que foi desse surgimento. Surge aí o primeiro catecismo da história da igreja cristã, que é o credo apostólico, que é o credo em Deus Pai, que é a doutrina. Então, eles faziam esse catecismo, é cristão, então vem aqui para o catecismo. Eles passavam por esse catecismo agora, somente depois é que eles iam para as águas do batismo. Então assim, quando a gente olha para a ordenança, eu repito, o batismo, assim como a ceia, eles fazem parte do pacote da execução da vida cristã aqui na terra. Mas eles em si não salvam ninguém. Porque se fosse bom, eu ia pegar todo mundo, e já entrando na pergunta do irmão Orleans lá de Santa Luzia, eu ia pegar todo mundo assim, vem aqui, deixa eu batizar todo mundo para salvar todo mundo. Porque João batizava para arrependimento de pecados. E o batismo que agora executamos em Cristo é um batismo para confirmar, exemplificar e externar publicamente que eu me arrependi, que eu agora sou nova criatura. Se o batismo fosse uma pré-condição, o batismo nas águas, né? Aquele ladrão da cruz, ele não tinha ganhado a condição da vida eterna junto com Cristo, né? Isso. Então... E o Raul colocou uma pergunta extremamente boa, e nós iríamos entrar nela mais pra frente, mas a gente aproveita e já corre aqui, porque o nosso tempo também já se foi. Eu vou acabar saltando aqui algumas perguntas. Mas eu quero saber dos irmãos, e a gente tenta caminhar por aqui.
Em aspectos práticos, vamos falar agora das 4 doutrinas que nos acompanham aqui, pra gente, e aí a gente acaba voltando uma ou outra se for necessário mais adiante. Regeneração, justificação, santificação e glorificação. Como isso afeta a nossa vida? Isso casa com a pergunta do Raul e casa com aquilo que a gente já estava conversando aqui. Em que momento nós somos regenerados? Como é que funciona a justificação, a santificação e a glorificação? Eu vou ser bem simplista. Isso só afeta tudo. Afeta Isso só afeta tudo. Não existe vida cristã sem regeneração, justificação, santificação e glorificação. Regeneração é o novo nascimento. É o novo nascimento. É o novo nascimento. E aí pastor Raul, meu amigo, vou até tirar uma. Eu não sei lhe dizer a maternidade, assim, né, o local, se tem espaço geográfico, a hora, o minuto. Agora, uma coisa eu lhe digo: quando um pecador se arrepende, quando com sua boca ele confessa que Cristo é Senhor, e em seu coração crê que o Pai o ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz: serás salvo. Ele começa o processo. Ele, naquele momento em que ele aceita Jesus como Senhor da vida e Salvador da alma, é a diferenciação clássica da Assembleia de Deus. Nós cremos do seguinte modo: que nós recebemos o Espírito Santo quando cremos, e isso é uma distinção nós fazemos uma distinção clara entre receber o Espírito Santo e ser batizado no ou com o Espírito Santo. Eu não vou entrar nesse ponto, porque senão aqui só isso aqui dá um podcast, dá uma aula completa. Mas o fato é, quando somos regenerados, como de fato nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos Jesus como Salvador, ali, a partir daquele momento, nós começa a habitar em nós, nesse tabernáculo finito, o Espírito Santo. E aí nós podemos dizer que somos regenerados. Aí como é que se diz essa regeneração? Essa regeneração é o que? Agora eu tenho consciência de pecado. Interessante também. Abre essa ênfase para consciência de pecado. Existe, muitas vezes as pessoas confundem a regeneração e justificação. Regeneração e justificação, porque a regeneração e justificação são processos concomitantes. Eles acontecem ali. Eu sou regenerado. Um acontece no homem, o outro acontece no tribunal de Deus. Isso. Eu sou justificado, não por mim, mas pelos méritos lá do Calvário. E a santificação, porque alguém vai dizer assim: como é que o apóstolo Paulo escreve aos primeiros Coríntios e no início ele escreve aos santificados do Senhor, e no decorrer da epístola ele começa a denunciar meio mundo de pecado moral, de comportamento errado, meio mundo de coisas que, eu utilizei a expressão meio mundo do bom maranhense, muitas coisas utilizadas para justamente, poxa, ele inicia a epístola chamando aos santificados do Senhor. E essa está galera dizendo que aí são santos e agora já está denunciando um monte de pecado, né? E aí é onde entra a situação. Santos, porque foram justificados, porque foram regenerados. Mas agora o fato deles terem sido justificados e regenerados não isentou eles de sua natureza pecaminosa, de lutar diariamente. E é o que você pergunta, e lá no final nós vamos falar sobre as disciplinas cristãs. Só enquanto vocês respiram aí, quando se fala de salvação, né? Toma um gole de água e mandar um abraço aqui pro nosso serei, sou, ou melhor, fui, Josimar, sou e serei. Está nos assistindo, pastor Josimar. Um abraço, pastor Josimar. Um abraço, irmão Ornes. Um abraço, pastor Raul. Pastor Reginaldo Dias também, lá de Biapina. Um abraço, pastor, lá de Biapina, Ceará. Reginaldo Dias, nosso amigo, Rosimar Almeida. Ixi, rapaz, nós estamos com um pregador nos assistindo aqui, viu? Oh, meu Deus. E outra coisa, viu? Ajuda aí, pastor Josimar, se viu? nós fôssemos... Pastor Raul, irmão Ornes, ajudem aí. Viu, Zé? Se nós fôssemos super-homens, nós não precisávamos ser justificados. É verdade. Então, assim, só para ficar claro aqui e fechar. Então, o que acontece? A Assembleia de Deus no Cremos, eu até trouxe aqui a declaração de fé. O que a declaração de fé diz? Ela diz assim: a regeneração é a transformação do pecador numa nova criatura pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa é conhecida como o novo nascimento. A pergunta do Raul é cirúrgica, porque em que momento isso acontece? Então quando... É difícil nós pontuarmos isso, porque é possível pessoas caminharem na igreja por muito tempo e ainda assim não serem regeneradas. Deus, mas um fato, olha, talvez eu traga uma experiência pessoal, isso é perigoso, mas mesmo assim eu vou dividir com os irmãos. A partir do momento que você tem consciência de pecado, quando você tem consciência de pecado, significa que já não opera a lei do pecado em você. Como assim, irmão Adonis?
O homem que está lá fora, ele peca, ele se prostitui, ele faz o que faz, ele ataca Deus e ele vive a sua vida normal. A partir do momento que ele confessa Jesus como seu Salvador, ele agora adquire uma consciência de pecado. Não tem como essa consciência de pecado não ser uma regeneração, porque é exatamente o que a própria palavra de Deus diz assim: quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É a partir do momento que eu recebo o Espírito Santo através de uma confissão pública de fé em Jesus, eu te aceito como meu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar no homem, mesmo este homem ainda tendo algumas mazelas para serem resolvidas, porque aí não entra essa doutrina, entra uma outra doutrina. A doutrina da regeneração traz consciência de pecado. Os esclarecedores querem falar coisa aqui. Só um abraço pro pastor Nil lá em Fortaleza. Também nos assiste, né? Pastor Nil, um abraço. Siga o canal do Pastor Nil, irmãos. Nós estamos numa campanha de 1000 inscritos no YouTube. Siga o canal do Pastor Nil, um homem de Deus. Siga o canal da IEC Piripiri, do Pastor Rotenildo. Eles estão também nessa luta por 1000 inscritos. Siga o canal do Pastor Ricardo, da IEC Teresina. Também estão buscando 1000 inscritos. São parceiros nossos. São homens de Deus que querem pregar a palavra do Senhor através do YouTube. Reginaldo Dias. Também pro Lucas, lá de Brasília, ó, de Brasília. Tá aqui. Pastor Reginaldo Dias em Biapina. O nosso canal da AD Piripiri, siga lá. 1000 inscritos é a meta. Pastor Reginaldo, um abraço. Viu? Prepara a galinha caipira, pastor Reginaldo. Quando o corona passar, eu vou chegar aí. Não vai ser de corona não, mas vou chegar aí. Muito bem, então nós estávamos aí pontuando, irmão, quem ia falar? Só complementando ainda, continuando aqui com a pergunta do pastor Raul, né, que eu acredito que ele sabe dessa resposta. Ele está levando o telespectador, Está nos ajudando aqui, está nos ajudando com as suas perguntas, né? Claro, esse nascimento ele é imediato, né? Nós já falamos aqui, comentamos um pouco sobre quando isso acontece, exatamente quando, né? Quando há um arrependimento, né, do pecador, e esse arrependimento o leva a confessar o nome de Jesus. E eu creio que o Espírito Santo é quem conduz, é quem está ali trabalhando para que essa pessoa venha fazer essa confissão. E ele faz a outra pergunta aqui, pergunta dizendo assim: deu tempo para o ladrão da cruz ser nascido, né? Deu tempo? Deu tempo, sim. Até porque talvez seja a pessoa mais certa que a gente vai encontrar no céu seja o ladrão da cruz. Qualquer outro talvez a gente tenha. Ele não teve tempo de pecar. Ele teve dúvidas, por exemplo. Você tem dúvida? Há uma série de teólogos que discutem. E aí, Salomão está lá ou não está? O ladrão da cruz, eu lhe garanto, você vai encontrar ele lá porque Jesus garantiu para ele. E ele disse assim: ó, estarás comigo no paraíso. Ou seja, ali ele foi garantido. Ou seja, e é importante a gente dizer isso porque essa afirmação de Jesus é uma afirmação muito séria, né? Jesus ainda não tinha derramado plenamente, estava morto ali na cruz e ressuscitado para a salvação dos nossos pecados. Mas ele deu uma garantia e disse: olha, o que eu vou fazer vai lhe alcançar. Isso é profundo. Então isso aqui dá um podcast. Mas deixa eu só pontuar aqui para a gente entrar na santificação, irmão Jaco. Regeneração, a gente trabalhou justificação. Nós pregamos sexta-feira aqui sobre a justificação pela fé. A justificação pela fé, ela não acontece no homem. É uma justificação, é um ato jurídico de Deus. Acontece no tribunal de Deus. É Deus que declara o homem justo. A partir do momento que o homem se arrepende, diz assim: olha, eu aceito Jesus, eu confesso os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, duas coisas acontecem: ele é regenerado, o Espírito Santo passa a habitar nele, ele nasceu de novo. E outra coisa acontece: você se arrepende e coloca agora e diz: olha, eu não tenho condições de pagar os meus pecados, mas Jesus tem. O que ele fez no Calvário, os méritos dele na cruz me alcançam. E se me alcançam, agora sim, Deus é quem declara. O homem não se declara justo. É Deus que olha assim: olha, como você depositou a sua fé no que meu filho fez, eu te declaro justo. E pela fé nós cremos que somos justificados. Ponto. A partir daí começa o processo da santificação. Como? Nós somos posicionados, como Paulo fala aos Coríntios, dizendo assim: aos santos, embora pecadores, são posicionados numa separação do mundo. E começa a santificação. Santificados no Senhor. Isso. E começa o processo da santificação. E aí eu quero que você me explique isso, porque eu não sei não. Como é que funciona o processo da santificação? Deixa só eu fazer, enquanto vocês se atualizam aí, quero fazer só um comentário a respeito do ladrão da cruz. Interessante que ele não disse explicitamente: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, né? Ele, pela expressão que ele utilizou naquele momento,
Jesus que conhece todas as coisas, ele viu o arrependimento naquela fala do ladrão e ele alcançou a misericórdia do Senhor, alcançou a salvação. E isso é que nós queremos dizer o seguinte, que Deus conhece a intenção do coração Exatamente. do homem e ela vai ser determinante para você alcançar a salvação ou não. Porque você pode muito bem também dizer que aceita só da boca para fora, né? Mas não aceita realmente com arrependimento. E aproveito aqui para mandar um abraço aqui para o nosso pastor que está lá nos assistindo em casa. Pastor Mota, ele está impossibilitado de sair de casa pela restrição da questão do coronavírus, mas ele tem confiado aqui nessa equipe que tem feito esse trabalho de Escola Bíblica Dominical, aos nossos irmãos que nos assistem. A igreja te ama, viu? Principalmente eu. Vamos lá, irmão evangelista Adonias, faça aí a pergunta novamente para os nossos... Qual era a pergunta? A pergunta agora sobre santificação. Assim, santificação, exatamente. Então, o que acontece? Essa da santificação está dentro desse pacote da 14 aí, que é sobre como é que nos afeta. Como é que funciona a santificação? É um tópico da lição todo sobre isso. Nós dividimos isso, pelo menos se eu aprendi direito nos cultos de doutrina e na escola bíblica dominical, tem diferença. Eu quero que vocês me expliquem. Eu não vou mais falar sobre regeneração, justificação, santificação e glorificação. Estou esperando entrar aí a serpente de bronze. Eu quero dar uma pinceladinha na serpente de bronze. Põe os irmãos aí, continuem com santificação, Jartres e Kennedy. E aí, como é que funciona a santificação? A santificação, mudança de vida, está ligado à santificação. O que é ser santo? Mudar de vida, ter uma nova vida em Cristo, uma nova forma de pensar, né? Uma nova forma de agir, de falar, uma transformação de vida nos leva a uma santificação ou nos caracteriza como santos. O homem se santifica ou quem o santifica? Eu estou fazendo essa pergunta. Deus nos santifica. Nós por nós mesmos não temos essa capacidade. O Adonias está agoniado. Eu quero mandar um abraço para a vice-prefeito do Arama, irmã Trindade Xavier. Um beijo no coração, lhe amo, irmã Trindade. A santificação, ela ocorre a cada dia, né? É um processo, a santificação, né? Quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos dá... Nós já temos a condição de sermos separados, santos. Uma vez eu lembro agora de um livro, e é claro, ele falava de regeneração, justificação, santificação, glorificação. Mas ele utilizou um termo que pedagogicamente me facilitou ensinar. Ele chamou de santificação inicial, santificação progressiva, santificação plena. Isso que eu estava falando naquele momento, quando eu falei assim, é a santificação no passado, no presente e no futuro, muito parecido com quando se fala de salvação. Jesus nos salvou, nós estamos salvos e nós seremos salvos. Eu gosto da definição que a gente pegou no Seja Rei, o e ainda não, né? Somos santos, sim, e ainda não, completamente. Porque eu já divido de outra forma, já. Eu divido posicional, progressiva, futura. Como? Posicional aceitei Jesus, eu sou posicionado como santo, porque sou separado. Agora é como se quando nós separamos um instrumento para o uso exclusivo da casa de Deus. Não é que o instrumento é santo, mas ele foi separado. Assim somos os indivíduos. Tem aquela progressiva, ou seja, a cada dia eu cumpro Provérbios 4:18. Porque o caminho do justo é como luz da aurora, vai brilhando, até ser dia perfeito. E quando é que se chega nesse dia perfeito? Na santificação futura, que agora nós somos transformados e podemos vê-lo como ele é. Eu penso desse jeito, né? Que aí já se cumpre a parte da glorificação. Perguntas deles, irmão? Lucas Lima. Eu só esqueci uma coisa quando a gente falou sobre o batismo, que talvez o William McDonald defina muito bem quando a gente falou sobre o batismo. Esse texto lá de João 3:8. Eu tenho que voltar aqui, eu vou pedir desculpa. Que talvez a melhor definição seja assim, ó: quem não nascer da água, isto é, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, não é que são duas coisas, é como se ambos fossem sinônimos de purificação, de pureza, né? Ou nascer do alto. Pronto, seria novo nascimento, nascer do alto. Não por é isso que Jesus disse que não é do alto moda íntimas, não, mas você pode até comprar lá se você quiser. Por isso que Jesus vai dizer no verso 13:
Porque ninguém subiu, senão aquele que desceu. Ele está dizendo, eu tenho autoridade para falar o que eu estou dizendo. Nascer de lá porque eu vim de lá. Eu estou lá. Eu sou um com o Pai. Exatamente, eu ia fazer essa pergunta bem que vou unir elas duas aqui. Mas vamos encerrar com isso. Eu quero fazer uma colocação aqui, porque é uma coisa recorrente no Novo Testamento. Não. O Lucas está perguntando. Então a receita para ser santo é no livro de Salmos, ser justo. Resume dizendo. É porque justiça não é uma declaração do indivíduo, é uma declaração de Deus. Quando você fala de justo, você retoma a lei, né? Você vai mais ou menos tentar fazer uma comparação. O próprio Deus vai dizer: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. O apóstolo diz: santificai-vos no Senhor. Todo o processo é no Senhor. E nós vamos dar uma pincelada em ferramentas que podem nos ajudar nessa caminhada lá no final, quando nós vamos encerrar falando sobre as disciplinas cristãs. Sim. Eu vou fazer só a seguinte colocação aqui rapidinho, para a gente não sofrer tanto nisso. Jesus gostava tanto de José, ao ponto de vez em quando ele está dizendo assim: olha, porque o filho do homem. O que ele queria dizer com o filho do homem? Era um título terreno ou um título... Essa é pegadinha, viu, meus irmãos? A pergunta aqui os irmãos nem dormiram respondendo as perguntas. 10. Era uma homenagem a José ser chamado de filho do homem? Rapaz, eu ouvi um camarada dizendo que Jesus fez isso, gostava de falar, falou mais de 87 vezes no Novo Testamento, que era para poder fazer menção do nome do pai terreno dele. Tô brincando, gente, claro que não. O filho do homem remete à humanidade de Cristo, ele como homem. Exatamente. Como Messias, porque o Messias teria que vir em forma humana. E assim, eu achei fantástico isso, por isso que eu fiz essa pergunta, porque lá em Daniel é como se ele remetesse a um texto de Daniel. Então não é um título humano, é um título divino. É o filho do homem diante de uma profecia lá de Daniel, fazendo menção a Jesus como o filho do homem. Não era uma homenagem a José, chega não. Chega logo na serpente, chega e aí, logo na serpente. Mora na serpente. Vamos lá, Na declaração do verso 14, Jesus diz assim como a serpente foi levantada do deserto, importa que o filho do homem também seja levantado. Em adição a isso, o fato de Moisés ter levantado uma serpente no deserto em Números 21:8 não é uma clara oposição a Deuteronômio 5:8, que diz: não façais para vós nem figuras do que está no céu, na terra ou embaixo da terra, ou no mar, né? Debaixo da terra, não, tu já está com sede nisso aí, vai lá, começa, deixa a gente só. E aí depois a gente entra em disciplinas espirituais em série. Eu aprendi com o pastor Duque, esteve conosco aqui, ele que é da Faculdade Fidelis, ele também é um dos produtores de conteúdo para a editora Vida Nova, e em uma aula sobre cosmovisão, ele nos levou a entender sempre o texto no contexto. Lá em Deuteronômio 5:8, quando a Bíblia fala sobre a questão de imagem do céu, da terra, de baixo, ela está falando na imagem sendo produzida como ídolo. Porque se nós formos colocar em linhas gerais, você não poderia ter uma fotografia em sua casa. Eu não poderia ter uma fotografia na minha casa. Então assim, vamos entender o que aconteceu. O povo de Deus pecou contra Deus. 1, eles pecaram contra Deus. 2, vivenciaram a consequência do pecado. O que? Serpentes abrasadoras estavam agora mordendo ali o povo. 3, se arrependeram. Moisés, fala aí com Deus, pelo amor de Deus. Fala com Deus, vê o que ele pode fazer para resolver esse problema. 4, a decisão para desfrutar da salvação. O que Deus diz? Moisés, pega o símbolo que está maltratando eles, pendura lá, a dizer que quem olhar vai se livrar. Ele está dizendo: 1, pecaram. 2, eles viveram consequências do pecado. 3, se arrependeram. E agora aquela serpente de bronze foi erguida no deserto, a fim de que, quer ficar curado? Olha lá para ela. Teve gente que não olhou, né? Morreu ainda. Teve gente que não olhou. Assim como tem gente que não vai olhar para o Cordeiro de Deus. Hoje, o que assola a humanidade? O pecado. Quem foi que foi erguido? Isaías diz: olhai para mim e sereis salvos. Então, Isaías fala essa verdade: olhar para mim e sereis salvos. E o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:21, diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o pecado que eu e você cometemos, que as gerações anteriores cometeram, Cristo agora é feito imagem desse problema que nós hoje vivenciamos, que é o pecado. E quando ele se faz essa imagem, basta eu e você olhar para ele e nós seremos salvos. Agora tem gente que não olha. Regenerados, justificados e posicionados. Eu Para a glória de vejo Deus. aqui Coisa linda. lá na referência que se fez aí, lá em Números 21:8, primeiro que foi, deixa eu ver aqui como foi que eu coloquei aqui para não perder. Números 21:8 foi um fato isolado, e tinha um propósito, que era apontar para Cristo, lá no capítulo 3, versículo 14, que nós estamos aqui em questão. Exatamente, né? Jesus recorre a essa. Foi um fato isolado, e acredito eu, claro, Deus está registrado na palavra de Deus para que hoje nós estivéssemos lendo e entendendo que tudo apontava para Cristo, O fato de ter acontecido isso lá e acontecer tudo como o irmão José Carvalho já explicou aqui, estava apontando para Cristo, para que hoje a gente entendesse a mecânica aí da salvação. É exatamente o que o próprio escritor aos Hebreus, que é fantástico, um livro que não poderia estar fora do cano, apesar de tantos debates para mantê-lo ou não. É exatamente o que ele fala. Deus nos falou pelos profetas, nos falou pela lei e agora nos falou pelo seu Filho. Tudo isso era sombras, né? Apontando para Cristo Agora, Jesus. é importante também frisar um pouquinho sobre a questão na prática, o que olhar para Cristo significa, porque às vezes a gente fala assim nesses termos meio, vamos dizer, técnicos, e o ouvinte, porque assim, nós não estamos falando aqui para teólogo. Eu sei que tem aí teólogo, tem pastor, tem gente aí com formações acadêmicas, mas e para o ouvinte que não tem tanto contato com a palavra, né? Olhar para Cristo, o que isso significa na prática? O que é olhar para Cristo? Eu já estou aqui sendo um entrevistador. Tem hora que ele está tomando o lugar dos debatedores, e agora eu estou tomando o lugar aqui do entrevistador aqui, né? Mas eu vou direcionar a pergunta aqui para o irmão José, porque foi ele que citou a referência bíblica de olhar para Cristo, né? Irmão José. O hino de número 20 da nossa harpa cristã, nossa linda e bela harpa cristã, Vou cantar. Então. ela diz: olhai para o Cordeiro de Deus. Ele ensaiou, irmãos, eu quero dizer. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. O que é olhar para Cristo na cruz? É saber que somente Ele, foi Ele, o único que subiu no madeiro. Foi somente Ele, em seu sangue, que comprou a minha vida e a sua vida. Esse que subiu ao madeiro, que morreu, verteu um sangue puro, inocente, para remir a mim e a você, foi o mesmo Cristo que o Pai, dentre os mortos, o ressuscitou. Então quando diz, olhai para mim, Cristo está dizendo, olhem para a obra que eu fiz. Olhe para a demonstração de amor que o Pai e eu fizemos por vocês. E aí é o seu ponto que a gente menciona. Revise a sua cristologia, saiba o que Cristo fez, quem Cristo é, e a sua visão de igreja vai mudar. Seu comportamento na igreja vai mudar. Seu comportamento como cristão vai mudar. E agora por isso, e aí a gente entra nesse gancho aí, com isso a gente encerra. Disciplinas espirituais. Eu fiz a pergunta em tom de brincadeira, dizendo o seguinte: disciplinas espirituais são dieta e exercícios para o espírito, ou para dieta e exercícios espirituais para fortalecer o espírito, como a gente faz com o nosso corpo numa academia, numa atividade física? Como é que funciona isso? Hoje eu vou falar, nessa aqui eu vou falar pro outro, deixar meus amigos aí se posicionarem. A pergunta é a pergunta de número 13. 13. Eu acho que deve estar dentro da pergunta aqui. Irmãos, eu estava na congregação onde nós estamos, pela graça de Deus, dirigindo hoje, e eu estava dizendo um dia desses lá, falando para eles o seguinte, que enquanto eu estivesse lá, um assunto eu não ia deixar de pregar, e eles iam me abusar em ouvir falar sobre isso. Quero falar sobre o amor.
E está dentro do que nós estamos falando, né? De uma vida com perfeição, de uma vida de santidade, o amor. E a gente sabe que na igreja nós não estamos isentos de termos problemas a se resolver, né? Na verdade, aqui é um hospital onde está direto aparecendo gente doente, aí adoece os de dentro também, a gente tem que estar colocando ali o remédio para estar curando. E é impressionante, e eu me lembrei, o irmão Adonias gosta de falar isso, irmãos, parece que a gente está pregando todo dia a palavra, ou toda semana, e parece que os irmãos estão ouvindo, mas parece que aquilo entra no ouvido e sai no outro. Famoso ouvido de mercador. Não há, essa palavra não está entrando no ouvido e descendo para o coração. E é impressionante como a igreja sofre com questões tão simples. E isso que o irmão Adonias estava falando aqui agora, sobre a questão de você olhar para Cristo e você aprender quem é Cristo, você entender o que é Cristo e você começar a ser um seguidor de Cristo, que é aquilo que nós falamos no início. Nós temos que ser um Cristo em formação a cada dia. Nós não somos Cristo em sua plenitude, mas temos que ser um Cristo em formação. E é impressionante, irmãos, como por falta de amor se decorrem vários tipos de problemas dentro da igreja. Por que é que alguém fala mal do outro? É porque não tem amor. Por que é que alguém não está perdoando o outro? É porque não tem amor. Por que é que tem alguém que se incomoda com o outro? É porque não tem amor. E aí por diante, pela falta de amor, nós vemos vários problemas decorrentes da falta de amor. Talvez eu até me arrisque aqui a dizer que todos os problemas que existem dentro da igreja decorrem da falta de amor. Porque quando nós temos amor, irmão, vai ter o fofoqueiro, vai ter aquele que vai falar mal de você, vai ter aquele que vai ser injusto com você, vai ter aquele que vai te humilhar, vai ter aquele que vai te rebaixar, vai ter aquele que vai fazer tudo, mas você tem amor. E o amor vence tudo isso. O amor vence tudo isso. Eu quis começar falando sobre isso, porque é algo que está realmente... as lideranças, os pastores, aqueles que estão aquele que tem, não é obrigado a ter cargo para ser um líder. Às vezes você é um líder nato, né? Você não tem cargo nenhum na igreja, mas você é um líder nato e você sabe conduzir as pessoas. Então é importante você entender que precisa você estar corrigindo com amor aqueles que precisam, aqueles que estão errando. Eu vou entrar aqui um pouquinho, só para em cima disso tudo. Talvez a gente tenha uma consciência de tudo que você está falando, sabe? Eu preciso amar mais. Eu acho que talvez, raramente alguém que serve a Deus com verdade não dá uma palavra dura a alguém e diz, mas por que eu fui tão duro? Para que eu fiz isso? Né? E assim, talvez a gente até entenda que há uma necessidade de amor. Mas como é que eu faço isso? Como é que nasce esse amor dentro do meu coração a ponto de eu não precisar pedir desculpa e se não machucar? Porque hoje até a gente tem capacidade para pedir desculpas, mas a gente é bons machucadores. Às vezes dá uma palavra atravessada, às vezes... Como é que a gente se vigia de tal ponto? Porque de fato nós estamos assumindo a seguinte posição: o Espírito Santo está em nós, né? Nós temos o Espírito Santo, nós temos esse discernimento. Mas como é que nós temos essa disciplina espiritual? Eu vou comparar aqui com alguém que faz o seguinte: eu sei que comer doce não é legal para minha saúde, apesar de ser saboroso. Eu sei que talvez comer um hambúrguer, uma pizza não é legal, mas quando a gente reúne os amigos, o que é que a gente pensa? Vamos fazer um churrascão, vamos pedir uma pizza, né? Apesar da gente saber que salada é melhor, né? Mas como é que a gente lida com essa circunstância ao ponto de ter disciplina, a tal ponto de não cometer esses deslizes e não fazer esses erros e externar esse amor? Talvez esse seja o nosso desafio. Eu acho que existe
algo que é muito importante, que é você se colocar o pastor Raul aqui no lugar. Tá pesado, o pastor Raul aqui só. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. Pastor Raul. É você se colocar na posição para a qual você foi chamado, né? Quando você entende, eu sou um representante de Cristo aqui na terra. Eu entendi isso. Se eu entendo isso, então agora eu tenho que usar essa minha inteligência que foi dada por Deus. Eu sou um representante de Cristo. Então, peraí, como é que Cristo, em seus passos, o que faria Jesus? Eu vou fazer agora aqui uma alusão ao livro, né? O livro que tem até filme. Em seus passos, o que faria Jesus? Se você guardar isso no seu coração, ficar lembrando de vez em quando, nos momentos difíceis, de decisões difíceis, você perguntar para si mesmo: peraí, se fosse Jesus aqui em meu lugar, o que é que eu faria? E aí eu entro na questão que o Adonias fez posteriormente ao primeiro comentário do amor, do Kennedy. Como eu faço isso? A resposta é através das disciplinas cristãs. Que disciplinas são essas, né? É pegar o seu nome e afastar você da comunhão? É pegar uma vara e dar-lhe em você até você se converter? Quais são essas disciplinas? E aí eu lembro que a missão Atos 29, ela utiliza muito o acróstico, né? Na minha nomenclatura, POP, P-P-O-P. Pregar, pastorear, orar, perseverar. Então, pregar, pastorear, orar, perseverar. Então, quem quiser conhecer mais, tem um podcast do Bibotalk falando sobre a igreja pop. E não é a pop do momento popular, mas a igreja pop com essas nomenclaturas. E aí eu trago ao livro um clássico da literatura cristã aqui no Brasil, da editora Batista Regular, que é o livro Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, de Donald Whitney. O que ele vai falar sobre isso? Ele vai falar que disciplina cristã é palavra, é Bíblia. É Bíblia. Você quer vitamina, papai? É Bíblia. É Bíblia, é oração, é adoração, é evangelismo, doutrina serviço, e devoção. É serviço, é mordomia. Entender? Tudo que eu tenho é de Deus. É o jejum, é o silêncio, esquecida, né? É o silêncio e a solidão. É você às vezes calar a matraca, ficar quieto, deixar de argumentar. E aí poderia ser um tema para outro podcast. O que é lamentação e o que é murmuração, que existe diferenças aí nessas duas coisas. É um diário, é eu poder anotar e dizer: poxa, eu fiz isso errado, deixa eu ver se eu consigo mudar isso até o final do ano. Eu ministro uma disciplina na faculdade onde eu trabalho, o nome Life Project, projeto de vida. E eu sempre peço para os meninos, na primeira unidade, fazer um mural dos sonhos, fazer um projeto de vida, e eles mapearem o estado atual e o estado desejado. E o que eles irão fazer, metas, plano de ação, objetivos, para alcançar o estado desejado. Grande parte, nós brasileiros, não anotamos aquilo que queremos mudar, aquilo que queremos alcançar. Faça essa prática, é uma disciplina cristã. Anotar: eu não sou um bom contribuinte de missões. Eu não ando compartilhando Cristo frequentemente. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito dado a um tipo de comunhão na igreja. Eu não ajudo muito ao meu pastor, o ministério local, o grupo ali, o departamento. Eu sou uma pessoa que sou falho em minhas contribuições. Então, assim, isso é algo que deveria anotar o que você é para buscar mudar. Aprendizado e perseverar. Pronto. Então aqui o livro, ele elenca 11 disciplinas. Um bom crente assembleano, ele diz: leia a Bíblia, ore, leia a Bíblia, ore e jejue. Só que existem muitas outras coisas além de ler Bíblia e orar. A gente aprende na escola dominicazinha. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça uma ênfase na oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Um livro que nos ajudou muito, eu não sei se tu estavas ainda nesta época em Teresina com os jovens casais, mas o reverendo Nelber, mestre Nelber, não sei se está nos assistindo, mas se tiver, um abraço a todos os jovens casais também, lá do grupo de Teresina que a gente fazia parte. A gente tinha um livro do Weber César, inclusive, que ele faleceu em 2014. Ele escrevia para a revista Ultimato. E ele tem um livro chamado Práticas Devocionais, né, que são práticas. E ele vai falando a prática isso, prática aquilo, ou seja, disciplinas que você vai colocando. E é incrível que a receita, não tem receita maior do que
iniciar buscando um devocional, uma vida de oração, porque é importante essa conexão do momento de oração, da busca, do desejo, né? Inclusive tem até um livro que vai sair do Bibotalk, Rodrigo Bibo, Doutrina e Devoção. Como é que essas duas coisas se casam dentro da vida cristã? Como é que eu vou ter doutrina e devoção individual e coletiva? Porque faz parte, passa pela igreja doutrina e devoção. Todas as outras disciplinas da vida cristã nascem na leitura bíblica e na oração. Sim. Quando eu leio a Bíblia, arde em mim o desejo de servir, de ser mordomo, o desejo de uma autoavaliação. Nasce em mim o desejo de compartilhar Cristo. Nasce em mim o desejo de contribuir, de dedicar a minha vida. Nasce em mim o desejo de perseverar. Isso aliado à oração. A leitura bíblica aliado à oração é o princípio de todas as outras práticas da disciplina cristã. Não foi em vão que o salmista disse, né? Lá no Salmo 1, né? Para a gente meditar de dia e de noite. Como ele diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. Ele vai meditar de dia e de noite. Eu quero... E é aquilo que a gente sempre tem falado, né? E o interessante, verdade, né, irmão? Verdade. Que eu sempre gosto de falar no nosso programa Palavra de Vida, aproveitar aqui faz o um gancho, né? todo dia, 9 horas, né? De segunda a... não, de segunda a sexta não, porque sexta tem o culto pela manhã. Não, tá certo, é de segunda a sexta mesmo, tá certo. Porque é pela manhã, né? Às 9 horas da manhã temos um encontro marcado lá na nossa página aqui da igreja. E eu sempre tenho falado lá sobre a questão de meditar, chamando sempre a atenção essa semana inteira, chamando a atenção para você não só ler, mas meditar no que a palavra diz, procurar entender, pesquisar, pega um dicionário, pega um comentário bíblico, vai lá no rodapé da sua Bíblia, se você tiver Bíblia de estudo, né? E pesquise, você vai aprender, você vai descobrir coisas que você vai ficar maravilhado. É assim que acontece com quem gosta de estudar. Uma indicação para essa circunstância que o presbítero Kennedy coloca, a Bíblia mais ideal, eu a tenho, a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal da nossa casa, a casa publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos caminhando aí, evangelista Donias, para quase 2 horas de live. Eu quero pontuar um posicionamento final meu e eu prometo que vou me calar. Eu já ia pedir o seguinte, que os irmãos façam suas considerações finais, e aí eu faço o fechamento aqui. De tudo que foi falado, de tudo que foi demonstrado, muito importante, mas eu quero só pincelar em algo que talvez seja importante, né? Você quer ver sinais? Você quer ver a glória de Deus? Compartilhe Cristo. Evangelize. Eu lembro do relato de um missionário, amigo, pastor Mário César Karenina. Na época ele era secretário de missões da Assembleia de Deus lá no Peru. Acho que hoje ele é o presidente da comissão. E ele me relatou um fato de que em um país vizinho dele, um missionário assembleiano havia ido para lá para ministrar, para pregar, para evangelizar. E ele pregava o evangelho. Todo dia ele pregava o evangelho. Pregava e ninguém se convertia. E ele fala para mim que existia uma família muito devota a uma outra corrente aí de prática de devoção de fé deles. E essas pessoas eram tão ensinadas, tão arraigadas naquilo, que nenhuma palavra de persuasão faziam elas acreditar. Que eu remoto que o apóstolo Paulo disse que o evangelho não consiste em persuasão, em palavras persuasivas, mas demonstração de poder. E um dos membros daquela família tinha um problema de uma ferida, a gente chama aqui de ferida brava, né? Uma ferida que tomava da metade da canela aos pés. E o pastor Mário César Karenina, lá do Peru, ele disse que aquele missionário, tomado de um profundo amor, de um profundo pesar pela situação daquela criança, ele perguntou: eu posso orar por ela? Ele disse: eu posso. E aí ele disse que ele ajoelha. Quando ele ajoelha, ele pega as duas mãos limpinha, bonitinha, e põe ali em cima daquela ferida e ora
a Deus pelaquela enfermidade. Senhor, cura este rapaz, aí falou, manifesta a tua glória, o teu poder. Alguns dias depois passaram, aquele menino sofria daquela enfermidade, tá? Quero dizer para você que milagre não é mágica. Sim, salabim, pim, pim, tava, não tá mais, né? Na maioria das vezes, quando Deus vai operar nesse tipo de coisa, ele se utiliza de algum tempo. Não foi ali no momento, mas era uma ferida que perdurava semanas, meses, talvez ano, não lembro. E com menos de uma semana, aquela ferida ela começou a secar, aquele líquido começou a desaparecer. E com menos de 15 dias, aquele menino agora estava experimentando algo melhor. Sabe o que foi que levou a família toda aquela família para Cristo? Sinal. Mas não foi sinal de um camarada que entra em rede social querendo seu dinheiro. Não foi um sinal de alguém que queira promover o seu nome e dizer que é um grande profeta aqui na terra. Não. Foi o sinal para alcançar um homem de Deus na simplicidade. Alcançar a vida. O poder de Deus é manifestado para alcançar o pecador. O poder de Deus é manifestado para libertar os cativos e oprimidos. Cristo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, quando ele abre o livro lá em Isaías. E ele disse que aquela profecia havia se cumprido, para pregoar o evangelho, liberdade aos cativos e oprimidos. Isso sim, o poder de Deus se manifesta para isso. Muito obrigado, a paz do Senhor e Deus lhe abençoe. Graças a Deus. Queridos, quero agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos aqui na sua presença. E eu quero finalizar aqui mandando um abraço para o nosso pastor Reginaldo Dias, né, que faz aqui um comentário que vai casar com um comentário que o pastor Nil também fez aqui, né, que o pastor Reginaldo diz assim: o problema é que muita gente lê a Bíblia para justificar a sua situação, né? E não para mudar a luz da palavra. Eu vou ficar com essa primeira parte aqui. O problema é que muita gente lê a Bíblia para justificar a sua situação, tá? Pastor Nil, com o comentário dele, responde algo que vai casar no que o pastor Reginaldo falou. Deixa eu ver aqui. Prontinho? Tá, então assim, ele faz aqui a pergunta, ele faz uma afirmação dizendo que o problema é que muita gente lê a Bíblia para justificar a sua situação. E o pastor Nil cita aqui Salmo 119, 10 e 11, que diz assim: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus caminhos. Aí essa parte aqui: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, a palavra que eu deixo é essa: não leia a Bíblia com outras intenções, mas que a sua intenção seja ler a Bíblia, guardar essa palavra no seu coração, em primeiro lugar, para não pecar contra Deus. Eu finalizo aqui as minhas palavras, deixando a paz do Senhor a todos vocês. Amém. Também quero agradecer aos nossos irmãos, né? Quero dizer que me sinto muito honrado, né, diante desses homens, desses doutores, teólogos, né? Quero dizer para você, meu irmão, que fazer igual aquela carinha. Justificação não é fazer um autodecreto em dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Mas é uma coisa que nós temos que conquistar, almejar e buscar todos os dias. A Bíblia diz, né, quando Cristo fala sobre perdão de pecados, ele só cita um caso que não existe perdão, não existe salvação para isso, que é, no caso, a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a negação em você não reconhecer automaticamente aquilo que Cristo fez na cruz. Não é você xingar, não é você proferir palavras de baixo calão contra o Espírito Santo. Mas o que Cristo quis dizer é que automaticamente, quando você não reconhece a morte de Cristo no Calvário, que você não reconhece que Ele ressuscitou dentre os mortos, você não vai justificar, não vai trazer aquilo à tona. Então, se autocondena, né? Valeu, muito bem comentado aqui. Então, do jeito que você está aí, né, na sua casa, Cristo quer mudar a sua vida, né? Nós não estamos trazendo aqui uma mudança, né? Nós estamos proferindo aqui algo que vai trazer riquezas, bens materiais,
mas nós queremos trazer e falar aqui como ministros, né? Como ministros aqui da palavra de Deus, que Cristo tem algo para a sua vida. Então quero já desde já agradecer aos nossos irmãos, aqueles que compartilharam, aqueles que trouxeram, aqueles que comentaram, né? Ao nosso pastor que tem nos dado um apoio incondicional, um apoio que sem esse total apoio nada seria feito nessa ocasião, né? Então desde já quero falar para você que se você gostou, se você tem se agradado dessas lives, compartilhe, nos ajude, ore pelo pastor da nossa igreja, orem por esses homens, ore pela mídia, ore pelo corpo da igreja, né? E desde já eu quero encerrar minhas palavras aqui, já passando para o nosso reverendo irmão Adonias. Queridos irmãos, eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Estamos felizes com tudo que vivenciamos aqui. Aprendemos doutrinas importantes hoje. Você pode rever essa live. Essa live vai estar disponível no YouTube e também vai estar disponível no podcast da igreja. Você pode acessar através do Spotify. Mantemos a nossa campanha de 1000 inscritos. Se inscreva lá. Eu quero encerrar com um versículo bíblico que está na nossa lição, na conclusão, que é 1 de João 3:2, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como o veremos. 1 de João 3:2, glória a Deus. Eu quero orar com você, convidar os nossos irmãos a se colocar de pé. Um abraço ao professor Marcos, lá em Barras, no Piauí, professor de teologia. Deus te abençoe. Isso, nós abençoamos e agradecemos a presença dos nossos irmãos. Nos perdoe se tivermos tido alguma falha. Nós temos aí grandes amigos teólogos aí que estavam nos acompanhando. Se você nos percebeu falhando em alguma colocação ou não sendo tão claro, nos ajude através dos comentários. E sabemos que nós vamos fazer mais programas como esse em nome de Jesus. Então a ideia é manter o trabalho. São bem-vindos, né? Sempre são bem-vindos à correção. Para perguntar, para contribuir. Isso. Raul colaborou demais hoje. Lucas, sempre o Tomás, né? O pastor Nil nos deu a honra da sua presença. O pastor Josimar, todos aqueles irmãos do Orleans, lá de Santa Luzia. Obrigado, meu amigo. Nós vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que nós vivenciamos esta manhã, Senhor Deus. Obrigado, meu Senhor. Nós abençoamos o teu povo que nos assistiu. Nós esperamos, Senhor Deus, e oramos por isso, para que este conhecimento aqui adquirido, Pai, possa ser transformador na vida dos teus filhos, Pai, que possa achar guarida em seus corações, e que a partir, Senhor Deus, do conhecimento de Cristo, a partir do entendimento de quem Cristo é, a nossa igreja, a nossa vida como igreja possa ser renovada. Por isso nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. E a graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Amém.
mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor, e menos de mim. Quero mais de ti, Senhor. 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 Mais de ti, Senhor. Quero mais de ti, Senhor. Menos de mim, mais de ti, Senhor. Quero mais de ti, Senhor. Menos, 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 menos.